Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Bem-vindos a mais um Contragolpe Cotidiano. E no episódio de hoje nós vamos falar de uma espécie de escada, que pode ser também entendida como pirâmide, e que vai abrir seus olhos a determinadas fases da vida ou patamares de conhecimento que você pode atingir se você se esforçar para isso. Bem-vindos ao episódio Os Degraus de Maslow. Então, produção, solta a vinheta. Bom, agora passado esse período eleitoral de tiro, porrada e bomba, né, de a gente tentar eleger aqueles que sugam muito e não resolvem porra nenhuma, vamos agora a um conteúdo que sim, esse pode acrescentar algo na vida de vocês. Também conhecido como a pirâmide de Maslow ou a hierarquia das necessidades de Maslow, é um conceito desenvolvido pelo psicólogo norte-americano Abraham Maslow. A teoria foi publicada em 1943 na revista Psychological Review e define a ideia de que a satisfação e a motivação de uma pessoa depende de um conjunto de 5 necessidades. A representação visual da teoria em pirâmide foi proposta por Charles McDermott em 1960. Na base da pirâmide, a parte mais larga representa as necessidades mais básicas para a sobrevivência humana, e bem como uma ideia da porção de pessoas concentradas nesse nível. Com essas condições sendo atendidas, a tendência é que as pessoas se direcionem para o próximo nível, até que consigam chegar no último degrau ou no pico da pirâmide. Em todos estes anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. E vamos entender melhor agora quais são esses níveis de necessidade ou os famosos degraus da pirâmide de Maslow. E eles são: o primeiro degrau também é conhecido como necessidades fisiológicas. Essas são as necessidades básicas para o funcionamento do organismo e a sobrevivência do ser humano, como a alimentação, sono, higiene, respiração e controle da temperatura corporal. Elas compõem a base da pirâmide e devem ser supridas antes das demais. O segundo degrau também é conhecido como necessidades de segurança. É o segundo nível hierárquico formado pela necessidade humana de se sentir seguro diante de perigos, ameaças externas e imprevistos. Isso engloba a segurança física, financeira, familiar e patrimonial, por exemplo. O terceiro degrau também pode ser entendido como as necessidades sociais. Essa categoria diz respeito às necessidades de socialização e interação, envolvendo amizades, família, relacionamentos amorosos, colegas de trabalho, comunidade e outros. Dessa forma, ela está muito ligada ao senso de pertencimento do ser humano. O quarto degrau também pode ser entendido como necessidades de estima. No quarto nível está a necessidade de se sentir apreciado e respeitado por si próprio e pelos outros. Ela envolve aspectos como valorização pessoal, reconhecimento, autoconfiança, status, adequação, prestígio e um certo orgulho. E o último degrau, porém não menos importante, estão as necessidades de autorrealização. Esse é o topo da pirâmide, formado por necessidades de realização e crescimento pessoal, como ter independência, superar desafios pessoais e profissionais, atuar com aquilo que se gosta e aproveitar todo o seu próprio potencial. Esse é o nível mais difícil de se alcançar, sendo necessário suprir satisfatoriamente as categorias anteriores para atingi-lo. Além disso, a autorrealização nunca é totalmente saciada, uma vez que sempre podem surgir novos anseios e objetivos. E calma que ainda tem mais. E na fonte que usa como base desta pesquisa que eu estou compartilhando com vocês, eu também encontrei estudos posteriores, onde Maslow teria identificado outras 3 necessidades que poderiam ser adicionadas à pirâmide. Ou seja, é um material extra que eu encontrei nessa fonte, coisa que eu não encontrei nas demais, e eu achei interessante trazer aqui para vocês. Lembrando que a definição principal
da pirâmide de Maslow, ou dos degraus de Maslow, a gente acabou de passar. Então, esse aqui é um material bônus, certo? É uma adição, um estudo posterior que identificaram que vai ser interessante também para adicionar aí para vocês, tá certo? Então, vamos entender essas necessidades extras. A primeira necessidade extra seria conhecida como as necessidades cognitivas, ou seja, busca por conhecimento, aprendizado e significado, curiosidade e exploração para um melhor entendimento do mundo e da vida ao seu redor. A segunda necessidade extra seriam as necessidades estéticas, apreciação e procura por beleza, simetria e arte nos mais diferentes tipos de expressões estéticas. E a última necessidade extra também pode ser conhecida como as necessidades de transcendência, ou seja, seria o desejo de conexão com um propósito maior, espiritualização e altruísmo. Essa gente inventa cada coisa. Na representação estendida da pirâmide de Maslow, as necessidades cognitivas e estéticas viriam após as de estima. Já as necessidades de transcendência seria a última etapa, após a parte de autorrealização. A pirâmide de Maslow é uma ferramenta muito estratégica para analisar os comportamentos e os desejos das pessoas. Uma outra interpretação da pirâmide de Maslow, que eu também encontrei e separei para compartilhar aqui com vocês, foi demonstrada pelo Coruja do Carvalho, ao mesmo tempo em que este reforça a importância de despertar os homens, não apenas para ter ciência dos comportamentos femininos e do seu profano, mas com o intuito de estimular que homens cheguem em níveis mais altos dessa pirâmide, preservando algo que realmente nos diferencia uns dos outros e sobre o que temos de pleno controle, o nosso caráter. Então, produção, traz essa análise alternativa aí. Como eu já falei em vídeos, existe a teoria dos degraus de Maslow, onde o ser humano ele vai passando de etapa em etapa para garantir a satisfação dos seus instintos primitivos, e depois que ele se satisfaz ou simplesmente abandona esses instintos, ele vai chegando a patamares superiores, sendo o primeiro e mais urgente instinto o de satisfazer as suas necessidades fisiológicas, né? Que é, por exemplo, fome, casa, abrigo nesse caso, né? Aquecimento, enfim, meras coisas que te mantêm vivo. Essa é a primeira coisa que todo ser humano vai querer resolver, né? São os problemas que ele vai querer resolver. Logo depois, tendo resolvido isso, ele vai buscar sexo, que é necessário para a sobrevivência da espécie. Então, se ele está vivo, ele vai querer se replicar. Se ele está bem, né, confortavelmente, ele vai querer se replicar depois disso. Natural, é um instinto comum de toda a vida na Terra. Resolvido isso, ele vai querer poder, auto-organização, né, como Maslow dizia. Com o poder, ele pode garantir a satisfação dos degraus abaixo, né? Ele consegue mais comida e mais sexo. Certo? Nesses 3 degraus aí, é basicamente compreensível que os animais, a maioria dos animais vivam assim, a maioria das pessoas vivam assim, e não passem deles, né? Animais sociáveis, por exemplo, eles buscam poder, sim, gorilas, lobos, né? Aquela coisa da alcateia, o alfa e blá blá blá, enfim. Eles buscam poder justamente para garantir mais sexo e mais comida. Com o ser humano é assim, cara. 90-95% das pessoas não saem do 3º degrau, tá? É por isso que esses degraus eles são organizados em forma de pirâmide. Quanto mais baixo, mais pessoas estão ali. E mais fácil, tecnicamente, é sair desse degrau. E também voltar para esse degrau caso você esteja num patamar superior. O 4º degrau é o do autoconhecimento. É quando você vai estudar aquilo que você tem, que não necessariamente é seu, mas é aquilo que você tem, como por exemplo o seu corpo. Aí você estuda o seu corpo, sabe de onde vêm os gatilhos, as suas vontades, né, os seus desejos, como você funciona, como a mente masculina funciona, a natureza masculina funciona, por exemplo, uma coisa que eu tento compartilhar com vocês aqui também, né? Daí você vai tentar entender como a sua mente funciona, lembrando, essas duas coisas não são você, mas por enquanto você está estudando aquilo que você tem, o que faz parte do seu indivíduo. E veja só, o 5º e último degrau é o degrau da espiritualidade, onde você descobre que não tem como você ser seu corpo, não tem como você ser sua mente, é alguma coisa além. Daí você descobre o seu espírito e começa a desenvolver o seu espírito, porque no fim das contas você conclui que é a única coisa que vale a pena desenvolver, porque teu corpo vai morrer e tua mente vai junto.
Mas o que fica para a eternidade é justamente o espírito, como eu expliquei na Red Pill espiritual. Então, para explicar o título desse vídeo, concluir ele aqui também, por que é importante despertar os homens, né? É claro que não é despertar de uma forma de panfleto, tá? Ficar dizendo, olha, você tem que conhecer a Red Pill e não sei o que. Isso não funciona, porque fica parecendo um professor desesperado, né? Quem não odeia receber aulas a qual ele não requisitou? Você gostava de ir para a escola? Você gostava de ir para a faculdade? É uma educação a qual você não requisita. Mas eu tenho certeza que você adora estudar coisas que te interessam, como por exemplo aqui no meu canal, na Machosfera, ou você vê um documentário de uma coisa interessante, ou você lê um livro interessante. Não é que você não gosta de estudar, o ser humano adora estudar, mas de coisas realmente interessantes. É que no passado, o que a gente hoje trata como óbvio, como por exemplo física, química, biologia, era muito interessante porque era descoberta, irmão. Os caras estavam descobrindo. E era muito excitante ele realmente, né, descobrir coisas novas e saber como, sei lá, os órgãos humanos funcionam e como a física do mundo funciona, e matemática e números. Era muito interessante naquela época. Hoje em dia não, já descobriram, já tá chato, tá ligado? Você não tem aquele prazer em descobrir e tal. É claro que mesmo no passado ainda era para muitas poucas pessoas, para uma raridade, mas principalmente porque a maioria das pessoas vivia numa pobreza inimaginável para nós hoje, cara. Justamente por conta da ausência de tecnologia que só foi criada por conta dos estudiosos do passado. Então você vê que é um paradoxo, né? Cara, o pobre de hoje é o rico de alguns séculos atrás, mano. É o déspota, o rei de alguns séculos atrás. Não tô nem brincando. Então jamais tente panfletar ou despertar ou a Red Pill ou coisa do gênero, tá? Isso é péssimo, ninguém gosta disso. Você vai se sentir que tá jogando suas pérolas aos porcos, porque você vai dar um conteúdo que realmente salva a vida, você vai estar se arriscando ali para fazer isso também, né? Você vai estar dando um conteúdo que mudou a sua vida, mas o cara ele vai jogar de volta na tua cara e ainda com cuspe. Porque ele simplesmente não está pronto. O erro é estar só no terceiro degrau de Maslow, que é a busca de poder, pelo ego, de querer ser melhor que outro criador de conteúdo. Por que isso acontece? Porque o ego humano quer se reproduzir, né? O poder ele é para manter ali a sobrevivência da espécie, a reprodução, o sexo em si, e também o cara ganhando recursos para saciar sua fome, certo? Com os seguidores, como nós somos seres sociais, com seguidores o ser humano, ele ganha muito dinheiro, tá? E a tecnologia ela exacerbou isso. Mas se você voltasse a 350 mil anos atrás, se você fosse amado pela sua tribo, cara, você seria um de mais sucesso ali. Porque é natural dos seres humanos pagarem tributos, fazerem doações para quem eles admiram, proteger quem eles admiram, tá? A gente vê isso no meio religioso, a gente vê isso no meio dos famosos, a gente vê em tudo. O ser humano ele é assim. A tecnologia ela não criou o fanatismo, nem os ídolos, nem os famosos, nem nada do gênero. Ela só exacerbou isso. Isso já acontecia com os alfas das tribos, né? Os pajés lá, ou os reis, né, do passado, déspotas, enfim. Os políticos de hoje, de hoje não, né? Mas de alguns séculos atrás já haviam políticos, já havia democracia desde a Grécia, né? E a tecnologia só tornou isso muito mais fácil. Então, no terceiro degrau, o ser humano ele pensa, se eu for amado, eu terei muito sexo, afinal um dos sistemas de seleção sexual feminina é também o status social, né? O quanto essa pessoa é benquista no meio, porque a mulher sabe que o homem benquisto é um homem com recursos. E o homem também sabe disso, o homem benquisto é um homem com recursos. Então ele quer ser benquisto, ele quer ser amado, ele quer ter muitos seguidores, porque ele sabe que esses seguidores vão, isso inconscientemente, tá? Eu já falei, os degraus de Maslow, ele ocorrem de uma maneira muito inconsciente. É por isso que só a partir do quarto degrau, no autoconhecimento, que você consegue a sua consciência de falar, é por isso que meu ego quer se reproduzir. No fim das contas, cara, resume-se tudo a sexo. Claro que resume-se tudo a sexo. Eu digo isso desde os primórdios do meu canal. É uma das maiores discordâncias que criadores de conteúdo têm comigo. O Epifania discorda muito comigo a respeito disso. O ego, ele está a serviço da reprodução, principalmente no caso do homem que é descartável, o homem autossacrificial, entendeu? E ele só descobre isso no quarto degrau de Maslow, do autoconhecimento. Se ele não chegar no quarto degrau, como diria Jung, ele não fica consciente e o inconsciente domina a vida dele e ele acha que isso é natural, é só, sei lá, o destino. É assim mesmo que tem que acontecer. Ele não critica o porquê ele faz isso. Ele não pensa, por que eu tô correndo atrás de ser amado dessa maneira? Por que eu quero estar sempre certo? Por que eu quero discutir com um monte de... Por que eu perco horas de madrugada conversando com pessoas para tentar trazer o meu argumento, convencer ela de que o meu argumento é melhor que o dela, sendo que eu não vou ganhar nada com isso? Pois é a sua matrix, mano, a sua programação primordial, a sua matriz, agora com Z em vez de X, né? Lembre-se que matrix vem de mãe.
E a mãe é que cria o filho e educa o filho. Então, você foi educado pela mãe natureza para agir assim. Você está inconsciente disso e continua correndo atrás de ser amado, de ser adorado. Porque você só quer sexo e comida. E a comida, para o homem, ela só serve para manter ele vivo para conseguir mais sexo. Porque ele é literalmente um saco de material genético ambulante, autossacrificial. O homem ele é absolutamente descartável, ele sabe disso, ele sente isso e ele quer agir assim. Então o poder está a favor da atração sexual, por conta do status, né, que é um excelente artigo de valor para a seleção sexual feminina, a serviço da sobrevivência, proteção, você vai ganhar dos seus seguidores, né, dos seus fãs, muito apoio, muita comida, muita proteção, vai se manter vivo e você como homem, enquanto você está vivo, você é uma besta andante cheia de libido que só vai querer, na verdade, render esses recursos que você ganhou para comer mais gente. Agora, você só começa, não se livra, começa a se livrar disso a partir do 4º andar. Abaixo do 4º andar, mano, é que estão os Blue Pills, tá? O Blue Pill é um animal. O animal, ele vive assim, ele vive em busca de comida, depois sexo, depois poder. Porque o poder é o que garante a ele mais comida e sexo, como, sei lá, os alfas de uma alcateia ou o alfa dos gorilas, né? Ele tem um harém de fêmeas e ele também consegue descer a porrada em todo mundo, roubar a comida dos outros macaquinhos ou dos outros gorilas. Ele consegue caçar melhor, né? Enfim. Então tá vendo, mano? É por isso que é importante despertar os homens para esse tipo de coisa. Busque primeiro o 4º andar, saber o que é que te domina, quais são os títeres do seu corpo, da sua mente, por que você faz o que você faz. E o conhecimento, ele nasce principalmente da palavra porquê. Tá? A palavra porquê é a raiz de todo o conhecimento, cara. Pergunte porquê de tudo. Pergunte por que você age da maneira que você age, por que você pensa o que você pensa, por que você quer o que você quer, por que você deseja o que você deseja. Foi assim que eu cheguei até aqui. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Tem um trecho do filme Batman Begins, onde o personagem Ra's al Ghul pergunta para o personagem Bruce Wayne: o que você procura? E Bruce Wayne, estando completamente exausto por ter escalado a montanha e tudo mais, ele responde ofegantemente: eu procuro uma maneira de fazer justiça, uma maneira de usar o medo contra aqueles que causam medo às pessoas. E dentre as muitas coisas que o Ra's al Ghul responde, a primeira que ele cita é a seguinte: para manipular o medo dos outros, primeiro você deve controlar o seu. E é nessa linha de raciocínio que traçamos o paralelo com os degraus de Maslow, onde, independentemente de querer saber sobre profano feminino, formas de desapego, técnicas de conversação e etc., primeiro você deve conhecer a si mesmo e se concentrar em atingir os patamares mais altos da pirâmide, não por uma espécie de imunidade ao feminino, ou para ser superior a outros caras, mas para que você tente atingir a sua melhor versão em diversos aspectos e para que cumpra as aspirações e objetivos que traçou da forma mais eficiente e no menor tempo possível, para que você consiga usufruir disso não só para benefício próprio, mas também daqueles que te ajudaram a chegar até lá. Outra coisa que eu queria compartilhar aqui para vocês antes de encerrar o episódio é que eu tenho percebido que alguns produtores de conteúdo aqui dentro da comunidade têm reforçado a ideia de que tudo aquilo que poderia ser dito já foi dito. E eu sinceramente entendo o que eles querem dizer, mas eu sinceramente discordo, tá? Eu entendo que, lógico, se você tiver só uma linha de raciocínio no seu canal, citando um exemplo, se a única fonte do seu conteúdo for simplesmente falar mal de mulher, obviamente que isso vai ser saturado e você vai ficar, tipo, numa roda como se fosse um hamster, sem sair do lugar. Mas eu acho que se eventualmente você tentar trazer outros conteúdos, trazer umas associações diferentes com os problemas que acontecem referente ao comportamento feminino, se você tentar trazer certos conhecimentos também e outros raciocínios que ajudem os homens a poder se desenvolver e a poder ter uma outra visão, né, de uma forma que suba essa cortina da Matrix e que eles consigam enxergar a realidade de outros prismas, eu acho que dificilmente a gente pode dizer que a gente falou sobre tudo, porque tudo é uma coisa muito ampla, entendeu? E sempre existe alguém com outro canal que vai trazer uma outra temática, de uma outra forma, que por mais que às vezes tenha um conteúdo que você já disse, mas ele trouxe uma pincelada ou trouxe algum acréscimo que é importante, que eventualmente você esqueceu de falar ou você não abordou, e que pode ser acrescido e também revisado, lembrando que recordar é viver. Então,
certos conteúdos às vezes tem que ser passado mais de uma vez, até porque sempre tem gente nova chegando, e também às vezes diferentes formas de explicar pode ajudar uma outra pessoa a entender de uma outra forma, tá? Então até por isso que eu também não vou muito por essa linha. Eu entendo o que eles querem dizer, mas eu aqui no Contragolpe Cotidiano não partilho disso. Então acho que sempre tem alguma coisa nova acontecendo, sempre tem uma lei nova para sair, sempre tem algum aspecto do comportamento feminino que não foi abordado, ou se foi abordado, pode sofrer um acréscimo em determinado ponto que pode ajudar os caras a entenderem ou a ter uma outra perspectiva. Então aqui a gente sempre tenta ir por esse lado. Então, sinceramente, eu não acho que o conteúdo esteja acabando. Eu só acho que talvez, de certa forma, ele precisa ser remodelado e ser acrescido de outras coisas para que o intuito de não só entender os comportamentos ruins, o profano, as táticas e tudo mais referente ao comportamento e abordagem e linha de raciocínio feminina, mas também com o intuito de desenvolver o masculino, para ele se precaver e também para ele atingir outros patamares de desenvolvimento, não só físico, como alguns canais pregam, mas também outros como questão psicológica, emocional e também financeira. Beleza? Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro, que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. E antes de encerrarmos, sempre vale os lembretes. Não se esqueça de consumir o conteúdo do canal pelas plataformas que estão descritas na bio, tanto do YouTube quanto do Instagram, certo? E falando um pouquinho especificamente do YouTube, não se esqueça de conferir a sua inscrição, porque vira e mexe o YouTube tá dando uma rasteira e tirando alguns inscritos nossos, tá? Então, checa a sua inscrição. Se você não tiver inscrito, por favor, considere se inscrever. Inclusive, se tiver alguém aí do seu lado que também consome o conteúdo, passa esse lembrete, tá bom? Porque isso ajuda muito a gente. Bem como também você compartilhar o vídeo, para que esse conteúdo alcance aí um maior número de pessoas, tá certo? Deixar o seu like e também interagir conosco na seção dos comentários. Vocês já sabem, para ficar à vontade, mas nada de deixar os pés em cima dos móveis, nada de andar pelado pela casa, mas ainda assim, sinta-se à vontade para interagir conosco, certo? Falando um pouquinho agora sobre o Spotify, também não se esqueçam, por favor, de fazer a avaliação do podcast nessa plataforma. E como é que você faz isso? Na página principal do Contragolpe Cotidiano no Spotify, você clica ali nos 3 pontos, vai abrir uma lista de submenus, escolha aquele que tem o ícone de uma estrela e lá você faz o ranqueamento do podcast, tá? Isso ajuda muito a gente a mostrar para o Spotify que nós estamos produzindo conteúdo de valor para você, certo? Quem precisar entrar em contato com o canal pode utilizar tanto a DM do Instagram como também o e-mail contragolpecotidiano@gmail.com e também de forma direta, os comentários do YouTube que a gente sempre está lendo e respondendo vocês, ok? E tanto na questão do YouTube quanto na questão do Spotify, não se esqueçam de ativar o sininho para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo, tá certo? Por hoje é isso, um abraço e até a próxima.